Jornal da República é Última Hora Direto, o maior evento de inteligência artificial do Brasil, Adaptação. Estamos aqui com o Paulo Pereira, que é um grande comunicador, apesar de tudo, e um grande conhecedor de inteligência artificial, que está lançando 2 produtos maravilhosos para a área de medicina e para a área do direito. Fala um pouco para a gente da sua plataforma e da sua participação aqui no Adapta Summit, Paulo. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês. Um jornal fantástico, tá? Que tem levado muito pra gente, contribuído muito pra gente. Falando um pouquinho das soluções. A solução de direito, a gente construiu uma IA, que seria uma LLM, que a gente chama, que é um desses modelos de inteligência artificial focado no direito. Tá? Ele foi treinado com o juridiquês, né, que as expressões normalmente utilizadas no direito, mais a jurisprudência. E ele é utilizado para quê? Tanto para pegar um processo, seja um processo pequeno ou um processo de milhares de páginas, resumir em poucos bullets, poucos itens, e mais do que isso, dar insights para o advogado. Olha, tá vendo? Aqui tem um ponto que está faltando uma contestação para isso, tá faltando aquilo, tá faltando provas. Então ele tira insights para o advogado e mais, ele sugere os próximos passos. Entra com recurso assim, assim, assado. E ele também tem um agente que o advogado pode interagir com esse agente de IA para tirar dúvidas, fazer perguntas, discutir teses, todas focadas no processo. Então essa é uma solução que a gente está aqui no evento lançando para todo o Brasil, tá? E uma outra é na área de saúde. Essa da área de saúde, hoje um dos grandes problemas que assola a humanidade são as infecções por bactérias, tá? As bactérias cada vez estão ficando mais resistentes, por isso que é muito comum a gente ver, pessoal, alguém morrendo de sepsis. Todo dia você vê, infelizmente, alguém morrendo de sepsis. Por quê? Ou porque houve um diagnóstico errado, quer dizer, não identificou exatamente qual que era a bactéria e qual que era o melhor tratamento, ou porque aquela bactéria já tem resistência aos antibióticos de mercado. Nós criamos uma solução que combina sequenciamento de DNA com inteligência artificial, de tal forma que, por exemplo, você está doente, pega uma amostra do seu sangue ou saliva, alguma coisa assim, a gente sequencia o DNA dessa amostra, a IA olha esse DNA, opa, aqui tem uma coli, que é uma bactéria, e mais, olha o DNA da coli e fala, opa, essa coli tem resistência ao antibiótico cipro, antibiótico ácido, ela enumera quais antibióticos aquela bactéria tem resistência e recomenda o melhor tratamento. Trático, por exemplo, um Bactrim, que é um outro antibiótico. Agora, o mais impressionante, existe um exame mais ou menos parecido, ele não tem todas as funcionalidades, que é o exame de laboratório, que ele leva de 3 a 5 dias. A gente faz isso em 4 horas, da coleta ao resultado. 4 horas pode ser decisivo, principalmente para uma pessoa que está numa situação mais grave, indo para uma UTI, ou eventualmente uma situação de risco maior. E deixa eu te perguntar, o SUS já está usando a inteligência artificial, o Sistema Único de Saúde, ou o setor público ainda está muito atrasado? O setor público, obviamente, já tem se manifestado com os primeiros passos na inteligência artificial, mas ainda há muito para ser feito, como, por exemplo, uma aplicação nessa do diagnóstico que a gente está comentando. Até para falar, e essa solução que a gente criou é a primeira no mundo, do Brasil para o mundo. Semana passada a gente saiu um case nosso na Meta, que dona de Facebook, Instagram, publicou mundialmente falando de uma empresa brasileira que desenvolveu esse tipo de tecnologia. Então, voltando ao SUS, o SUS já tem tido iniciativas, algumas iniciativas focadas na análise dos dados, eventualmente no atendimento, mas nessa parte, principalmente de diagnóstico e tratamento, há muito ainda por ser feito e, obviamente, existe tecnologia nacional, não só a Biofy, como outras empresas, que podem contribuir nessa direção. E no setor jurídico, já se vê muitos juízes analisando processos através do AI e dando até sentença, muitas vezes com exceção da questão penal, né, que existe um aconselhamento do CNJ, mas o judiciário também já está se utilizando dessa inteligência, né? E eu acredito, inclusive, que o judiciário está sendo mais revolucionário nessa direção. Por quê? O Brasil é o país dos processos, né? Mais de 200 milhões de processos. Assim, até onde eu saiba, que já é o recorde no mundo, está no Brasil. Tá? O processo per capita, o Brasil ganha de primeiro. Então, ou o judiciário adota a IA para auxiliar, inclusive, nisso, dar celeridade a tudo isso, ou não tem como, não vai assim. O maior problema do judiciário é a morosidade. É a morosidade, tá? E a IA, ela vem muito a contribuir para isso. Óbvio, ela ainda tem limitações, então
Se você não pode usar uma IA pura, quando eu falo uma IA pura, pegar um ChatGPT ou outros, todos eles são muito parecidos, e pedir uma jurisprudência. Porque as IAs, que a gente chama de LLMs, elas não sabem dizer não sei. Então, se você fizer uma pergunta que ela não sabe, ela vai inventar uma resposta. E aí que a gente tem visto casos de alucinação que inventa uma jurisprudência. Por isso, inclusive, a gente está criando hoje uma solução para a jurisprudência que, em vez de ser simplesmente um ChatGPT, existe um banco de dados, que a gente chama de banco de dados vetorial, que a jurisprudência está nele. Então, quando a IA vai dar uma resposta, ela pesquisa nele para responder, em vez de simplesmente recorrer. Esse dia nós cobrimos um evento chamado Secomp, que era só para pessoas do setor de licitação. Eles criaram LM só para casos de licitação. Então é importante sair da questão genérica das plataformas degenerativas que falam de tudo e entra na questão do... Essa é a tendência. Não, essa é a tendência. Porque assim, a IA ela ainda vai alucinar menos, sim, mas vai levar bastante, não bastante, mas alguns anos, porque vai depender de ela aprender muito mais, tá? Isso vai acontecer, um dia vai acontecer, mas ainda tem uma longa jornada. No momento que existe tecnologia consolidada, que pode resolver ou evitar as alucinações, é o que você acabou de falar, focar. Vamos criar uma base de conhecimento específico para uma área, seja jurisprudência, seja o que for, e aí a consulta e responde com base nessa base. A chance de alucinar é praticamente zero. Então essa é de fato uma solução para esse problema. E para o advogado, o que muda é que ele vai ter mais tempo para captar cliente, para estudar a questão humanística, da filosofia do direito, das coisas, e deixar o trabalho técnico para a inteligência artificial. Esse é o caminho. O advogado vai poder ser mais advogado, resumindo. Ou seja, o que nos diferencia como ser humano de uma inteligência artificial? É isso. É a relação que nem essa que nós estamos tendo agora. É o cliente com o advogado, é o cliente com o tribunal, é o cliente, o advogado captando o cliente. Então, é o ser humano, é o advogado fazendo o papel que o ser humano é melhor. E deixando a IA como uma ferramenta para auxiliar ele no dia a dia, na análise, no resumo, em ajudar a escrever uma peça, alguma coisa assim. Então a gente caminha para isso. Ô Paulo, e como é que você startou a sua empresa? Como é que você começou como? A Biofy começou alguns anos atrás, tá? A gente já tem uma história legal. Ela começou como uma software house, né? Uma empresa que desenvolve software de inteligência artificial. E não porque IA está na moda, quando a gente começou já estava na moda, mas principalmente porque eu, Paulo, sempre acreditei nisso. Eu trabalho com IA desde 94 no meu mestrado. Eu brinco, meus cabelos brancos são de IA. Então tem vários cabelos de IA aqui, cabelos brancos de IA. E hoje eu até fico feliz de ver isso se consagrando como presente e futuro da humanidade. Então ela nasceu como uma software house de IA. E nesses anos, o que a gente procurou fazer? Não só ser uma software house que fica desenvolvendo tudo quanto é coisa, mas focar em desenvolvimento de produtos. Então, cada vez que a gente encontrava uma demanda, que essa demanda tem propósito, tem impacto na sociedade, a gente transformava isso num produto. E muitas vezes esse produto até se transformava numa empresa separada. Essa de saúde que eu te comentei, ela está dando tão certo que ela está virando uma outra Biofy, chamada Biofy Genomics. É outro CNPJ com outra vida focada na saúde. Essa do direito tende a seguir o mesmo caminho, se transformar no mundo. Aí é um caminho o quê? Construir ideias, hipóteses, produtos, novos negócios. E analistas estão dizendo que a gente está vivendo uma nova era, como foi a Revolução Industrial, como foi a Revolução Burguesa, como foi várias revoluções. Agora está vivendo uma nova revolução que é a daí que não tem volta mais. Não. E você acha que esse caminho vai desumanizar a sociedade, essa nova geração que já vai aprender a pegar tudo pronto, ao invés de ir lá procurar no livro? Como é que você acha que vai ser essa nova geração? Você sabe que esse é um dos assuntos que eu mais tenho não só discutido, mas pensado internamente. Assim, vamos lá. Eu acredito que nada é imutável. Então, inclusive, a gente tem que o tempo todo refletir se os nossos conceitos, aquilo que a gente acredita, ainda vale, né? Então, isso que você acabou de pensar, comentar, é uma das coisas que eu acredito. Acredito em quê? Por exemplo, o ensino está mudando. Não faz mais sentido. No meu tempo, eu aprendi tabuada que eu tinha que decorar. Eu tinha que decorar as capitais dos estados ou dos países. Fórmulas químicas, né? Pra que decorar hoje? Se eu tenho uma IA que ela pode saber muito mais, porque ela tem uma memória, vamos dizer, infinita comparada com a minha,
ela vai responder muito mais rápido, tá? Então para que eu vou decorar? Para que eu vou gastar meu cérebro para isso? Então nesse sentido, ela surge como uma ferramenta poderosíssima que a gente tem que saber usar, mas também não é fazer nada, não é tipo, vou ficar agora preguiçoso e não vou fazer nada. Vamos nos especializar no que o ser humano ainda é bom. Como exemplo que a gente pegou todo advogado, nas relações, na empatia, na parte humana, na parte em que ainda, talvez no futuro, né, a IA chegue lá, leve sei lá quanto tempo, mas que ela ainda não é capaz, mas é que nós somos capazes, nós somos bons. E aí entra um princípio que eu acredito muito. As pessoas não vão perder o emprego para IA, elas vão perder o emprego para alguém que usa IA. Isso é inevitável. Como foi na era da internet, Como na foi época, na internet. na ultimação, a ultimação agora das safras do Brasil. O Brasil tinha muita terra improdutiva, hoje já não tem mais Não isso. tem. O MST já não tem mais o que invadir. Né? Não, o MST não tem o que invadir. E mais, não existe mais espaço para isso no mundo. Quando eu falo que não existe espaço mais para isso no mundo, nós estamos numa sociedade em que a evolução está muito rápida. Antigamente, quantas décadas que levou para sair da eletricidade até que uma outra revolução foi a eletricidade. E antes foi a máquina a vapor. Máquina a vapor 1800 e pouco, eletricidade 1900 e pouco. Internet foi agora mesmo, 1990 e pouco. IA 2020 e pouco. As revoluções são cada dia mais rápidas. Mais rápidas. Então, como elas estão mais rápidas, a gente como sociedade tem que mais rápido se adaptar e mais rápido partir para o próximo. Por quê? Porque senão a gente vai, entre aspas, ficar obsoleto e ser substituído. É sempre bom conversar com quem entende. Paulo Pérez, da BioFi. Deixa uma mensagem final, então, para quem ainda não entrou no AI, que ainda dá tempo, né? Ainda está começando, dá né? tempo. Não está começando. Como eu falei, começou em 94, antes até de outras IAs mais antigas, da década de 60 e 70. Mas hoje ela está se consagrando, tá? Então a minha mensagem para quem nos assiste não adianta lutar contra, veio para ficar, veio para mudar, e veio para mudar não só a sociedade, mas as relações entre nós, como eu comentei, a forma de aprender, a forma de trabalhar, mas há tempo, seja participando de eventos como esse que a gente tem, seja... Existem várias plataformas de ensino, de treinamento gratuitos na internet, tá? Tem vários, inclusive instituições que dão cursos totalmente gratuitos sobre isso, tá? Então, e nunca é tarde. Por exemplo, esse evento... Eu entrevistei agora o vice-presidente da Google Cloud, ele falou que vai treinar 1 milhão de brasileiros. Então, há caminho, não dá para ficar para trás. Não, há caminho, não dá para ficar para trás, tá? E esse é o momento, aproveitando que a gente está falando, né, um veículo importante como esse é o momento do Brasil não ser refém. Se nós, como Estado, inclusive como pessoas, lutarmos por isso, né, formos atrás, corrermos, estudarmos, nós podemos ser protagonistas. Tá? O mundo da IA meio que deu uma zerada nessa corrida e está todo mundo no mesmo nível. Quando eu falo todo mundo, todos os países, óbvio que alguns têm hardware mais avançado, mas a criatividade não tem fronteiras. Então existe oportunidade para nós sermos protagonistas na IA no mundo. Muito obrigado. Última hora sempre nos melhores eventos. Para finalizar, a questão da legislação. O Brasil, os nossos deputados parece que eles não estão se encontrando, não estão conseguindo entender como funciona a inteligência artificial e não consegue fazer uma lei que realmente abrange. Porque como é que você vai querer mandar num algoritmo de uma empresa que não funciona basicamente no Brasil? A gente apenas faz as LMs, igual nós estamos ainda bem atrasados perante empresas americanas e chinesas. Então, qual o conselho que você dá para os nossos parlamentares para como se consegue fazer um arcabouço para se ter uma evolução realmente no Brasil da questão da inteligência artificial? Existem 2 pontos de vista em relação a isso. O primeiro, algumas tecnologias, como a gente fala, criar uma LLM do zero, não necessariamente faz sentido hoje. Quando eu falo que não faz sentido, você vai gastar bilhões
vai levar 5 anos para chegar onde hoje, por exemplo, as Big Techs estão. Tá? Então, você fala, poxa, Paulo, então você está falando para não fazer isso. Não, eu não disse para não fazer isso. Eu disse que começar do zero não faz sentido, até porque teria um custo muito grande, o resultado levaria tempo e a gente com certeza já estaria atrasado. Então esse é um ponto. Mas então fazer o quê? Hoje a gente pode pegar modelos, que existem modelos open source. Quando eu falo open source, são modelos que as universidades podem inclusive olhar o código e ver, opa, esse código não é um código que tem um risco de soberania pra gente, não tem um risco de vazamento. E a partir desses códigos open source, que tem vários por aí, a gente treiná-lo para ter a nossa IA nacional. Então esse é um ponto. Isso é totalmente possível, factível. Isso revoluciona o serviço público, né? Totalmente. E com o custo que o Estado pode assegurar isso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe uma preocupação muito grande em termos de legislação de cercear a IA. Óbvio que eu sou contra as deepfakes, etc. Isso realmente tem que ser cerceado e tem que ser barrado, né? Isso é um risco para todos nós da sociedade, tá? Mas você querer limitar a IA também é uma limitação do próprio desenvolvimento tecnológico do país. E se você não desenvolve, vai ter uma China, vai ter outro que vai desenvolver. Nós vamos perder a corrida para eles? Nós não podemos perder a corrida para eles. Então, muito pelo contrário. Tem espaço vazio. Vamos incentivar. Vamos incentivar a desenvolver essa LLM nacional que eu te comentei em cima de um modelo open source. Vamos incentivar empresas de Deep Tech, criar, que nem a gente criou soluções na saúde, no direito, e tem várias outras que podem ser feitas na educação, na agricultura. Vamos fomentar isso, né? Ter uma política para isso, para que o país de fato tenha protagonista e que esteja na liderança e não lá no final tendo que pedir a bênção para quem criou essas tecnologias. Muito obrigado. Conheço a BioFi, conheço o Paulo Pérez, um grande comunicador e grande cientista, né? Muito obrigado. O Brasil precisa de pessoas como Vossa Excelência. Muito obrigado. Sempre nos melhores eventos. Você acha que ficou bom? Ficou, tava com medo de acabar a bateria, por isso que toda hora tava Não, imagina. Que a bateria tava no osso.